Pronto. Agora vocês que chegaram aí já podem ir colocando o nome, deixar registrado. A gente vai ficar esperando aqui o restante do pessoal chegar, tá? Vocês que já estão aqui, colocam o nome completo. É, muito bom. Deixa aqui só mais um tempinho e a gente já começa. Cadê o povo? Mateus. Bom dia, Matheus. Bom dia, Cadê Estevam, professora? Ele deve estar ainda dormindo. Aí eu avisei ontem no grupo, né? Ele avisei no grupo que teríamos aulas hoje de 8 horas. Ele ficar ligadinho lá. Ele tem que ter a responsabilidade dele também. Teve uma aula que ele faltou aqui e eu coloquei falta lá no sistema do CF. Ele ia chegar já no final da segunda aula. É a primeira aula ele levou falta. Tem Hoje a jeito gente vai não. ter. Oi? Tem jeito não. É, hoje a gente vai ter duas aulas hoje. A gente vai ficar até 9h20 aqui. Hum. Uhum. Só colocando aqui um aviso para dar a vocês. Hoje, deixa eu ver aqui, hoje é dia 8, né?
Achei aqui ó, o vídeo que eu vou dar para vocês. Que hora é essa, meu Deus? Deixa eu ver. 8h14. Daqui a um minuto a gente já começa. Caio. Bom dia, Caio. Coloque seu nome aí. Coloque seu nome aí na chamada, por gentileza. Tá bom. Vamos ver aqui. Vocês estão sabendo que a gente está com uma nova diretora, né, na escola, não é mais Valderese. Uhum. Gostou da ideia, Giovana? Uhum. Como é o nome da diretora? O nome da nova diretora é Ana É. Célia Cavalcante. Mas pode chamar ela de Ana Célia. É uma pessoa até bacana, legal. Eu tive a oportunidade de ir à Chamar de escola. Aninha. Uhum, também. Você foi à escola, Giovana, conhecê-la? Ah, já fui lá na escola. Gostou dela? Mais ou menos, né, mais ou menos. Cada costume de Valderese. Tudo bem. Mas Valderese aí, botava medo. Era legal. era legal, Não né? tava medo de vocês, porque ele não. Mas essa também, ela é muito bacana, fina. Gostei dela. Tipo, não tô falando botar medo em mim, não. Tô falando botar medo no povo, tá ligado? Tipo, tinha um monte Aham, de pessoa na sala, ela botava um pé, todo mundo corria pra sala. Muito verdade. legal. Mas tem que ser assim, né? Diretor tem que ser assim. Diretor não pode ser que nem professor, né? Que nem eu, que só passa a mão na cabeça de vocês, né? Te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, ai. Pois é, gente. Aí vai ser, a gente tá aí com a gestora nova. Vamos ter a oportunidade de, vocês terão a oportunidade de conhecê-la quando retornarmos às aulas presenciais. Quer dizer, vocês retornarem, né? Por enquanto eu ainda fico aqui no online. E seria hoje o retorno de vocês, mas o governador prorrogou para o dia 15, próxima segunda. Fiquem atentos às informações aí nos jornais, porque se ele precisar de mudar essa data, vocês ficam cientes também, vocês já ficam sabendo. Eu acho que vai mudar de novo, professora, porque, meu Deus, tá muito Também ruim. acho. Também acho que ele vai mudar de novo. Ainda não está nada certo, não, mas vamos ver, né? Como é que vai ficar essa situação. Eu aposto que vai voltar em abril. Pode ser, né? Tudo é hipótese, tudo é possibilidade. Não existe nada definido, nada, tudo está incerto. Gente querida e amada, nem todos que estão aqui, como vocês puderam confirmar lá na lista que eu enviei ontem, enviaram a atividade, né, pelo formulário. Eu confundi o dia. Tipo, a senhora tinha falado sexta-feira, aí eu fui lá dia 2, gente, acho que já passou então. Aí eu não fiz. Pois eu aproveitei que a senhora deu dia extra e já acabei. Muito bom, parabéns, Isabela. Fiquem atentos, porque isso tudo vai para o somatório das notas, das pontuações de vocês. Lembra aí, eu tenho todo um acompanhamento, eu não sou de relaxar quanto a isso, porque quando eu prometo uma coisa, eu gosto de cumprir, só se acontecerem vários imprevistos, mas diante das condições normais, em situações consideradas normais,
eu gosto de cumprir o que eu prometi. Então, eu vou analisando todas as atividades que eu estou pedindo, quem também está sendo frequente na aula, e ali eu coloco dentro das pontuações. Então, você chega e diz, eu tirei média 10 em matemática, mesmo que eu tenha tirado nota 6 na prova, eu tirei 10 em matemática no final. Como é isso? É porque tudo que vocês fazem vai para dentro da média final de vocês. Então, essas atividades que eu peço, a frequência de vocês, o bom comportamento, isso tudo vai influenciar no resultado final. Não é apenas a prova que vai dizer que você tira a média 10 ou não. É um conjunto. A prova faz parte dessas pontuações. Então, é bom vocês ficarem atentos a isso, certo? E quem menos faz, quem menos participa, infelizmente, é que vai ficar com uma pontuação, uma média lá embaixo. Eu não alivio, certo? Eu não alivio quanto a isso. Professora, seu microfone tá puxado. Tá puxado, é? Uhum. Estava dizendo aqui, eu não alivio quanto a cobrança de atividades. Não alivio também quanto às notas. Alguém pode ficar aí confiante. Estamos no ensino online e todo mundo tem que passar, e essa conversa toda tem que passar. Se, pelo menos na minha matéria, se estudar e fizer o que eu estou pedindo, passa. Mas tirar nota de graça, assim, eu não gosto não de dar, não. E aí não tem secretaria da educação, não tem governo, não tem diretor no mundo que faça eu mudar os meus registros aqui no CIEP. Tá? Então, é bom ficarem atentos. Eu estou dizendo para vocês, nem todo mundo que estudou comigo online, que estava aí nessa época de pandemia, nem todos os estudantes passaram. Pelo menos na matéria de matemática, teve estudante que ficou com nota baixa, ficou aí com probleminha em relação a provar, porque ficou confiando. Confiou que estava na pandemia e tinha que passar porque tem que passar. Não. Só aconteceria isso se o governo não tivesse disponibilizado os recursos. O governo disponibilizou o sistema online, criou um programa bacana, fez parcerias aí com a empresa Google para disponibilizar esse Meet aqui, certo? O Google Meet. Teve ainda, porque ainda a secretaria tá atualizando, mas teve o Google Sala de Aula, que foi um caminho muito interessante para a gente se comunicar. Sem contar em algumas áreas aí, a disponibilização de sistema de internet, só precisava ter o chip e acessar com os dados móveis, mas a internet estava à disposição. Então, não faltou recurso, certo? Depende do estudante. Então, eu estou avisando durante toda essa unidade, estou avisando. Quando for lá para o dia 24 de abril, a gente fecha o primeiro bimestre. Aí você vai ver a média que você ficou, contando com a presença aqui nessa aula online e tudo mais. Tá? Eu vou aqui só compartilhar com vocês o slide lá para a gente conferir as respostas, certo? Eu me lembro que eu recebi a atividade de Estevão, de Matheus, de Giovana, que está aqui, eu recebi, eu só não estou lembrada, a Bel não recebi, Ana e Gabriele também não, Caio também não, Pedro também não e nem Adrien. Então, fora os que não chegaram aqui nessa aula, né? Vou colocar aqui para vocês, compartilhar a tela. Peguem seus cadernos e vamos conferir as respostas.
Chegou aí para vocês a imagem? Chegou. Confirma. Chegou. Chegou? Eu vou passar logo para a página das questões. A primeira questão foi essa, né? Para observar esses números que estão aí, nessas fichinhas, e dentre eles escrever quais eram os números naturais, os números inteiros, números racionais e números irracionais. Vou passar para a página lá de respostas. Dentre esses, números naturais, 0 e 8. Confiram aí a resposta de vocês. O professor, e a letra C? Tá aqui, ó. Resposta da letra C. Ah, tá. Eu vou mudar aqui a cor para chamar a atenção. Peraí. Vou mudar essa corzinha aqui do... Calma aí, tá? Pronto. E aí, o que vocês acharam? Deu certo com as respostas de vocês? Eu errei algumas. Vocês observaram Também. Oi? Também errei alguns só. Agora essa C Eu me aí esqueci quebrou. de botar algumas na C. Ah, esqueceu. Quem falou aí sobre a C foi a Bel? Foi eu. Foi o que tu estava falando? Falei que essa C aí me quebrou, não, eu só coloquei 3 nela. Só colocou 3 números, foi? Foi. Certo. Deixa eu dizer aqui para vocês. Sobre essa letra C. Números racionais. Lembra que na aula, cadê aqui? Logo no início da explicação, os números racionais, ele contém os naturais, contém os números inteiros. Os números naturais, eu falei nessa régua aqui, ó, se a gente for olhar por uma reta, os números naturais, aqui eu estou dando o exemplo do conjunto Z, dos inteiros. É para eu ter colocado uma reta dos naturais. Mas os números naturais, eles vão de 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente positivos. Aí, quando eu chego para o conjunto dos números Z, dos inteiros, além dos números positivos, do zero, a partir do zero para os positivos, eu também tenho zero negativos. O conjunto vai crescendo. Aí, depois do conjunto dos inteiros, eu venho para o conjunto dos racionais, o conjunto Q. Esse conjunto Q, ele vai envolver todos os números positivos e negativos, e ainda os fracionários e os decimais, certo? Sendo que esses decimais, eles são... eles têm um período definido. Um exemplo, qual é o período? É sempre o número que fica depois da vírgula. Aqui, ó, tem menos, 0, vírgula. Aí, quando eu digo depois dessa vírgula, ele tem um período fixo. Ele é exato, ele não fica se repetindo indefinidamente, como no caso do pi, 3,1415, 7, ele não, ele tem um número certo depois da vírgula. Aqui, ó, 1,5, poderia ser 1,6, poderia ser 2,7. É fechado, é como se eu estivesse trabalhando com a ideia do dinheiro, né, 2,75, R$ 1,50. Então, o número dos racionais, ele vai envolver todos esses outros, tanto os números positivos quanto os negativos, além das frações e dos decimais, com um período definido. O período é o número depois da vírgula.
Quando eu passo para a reta dos reais, não existe exatamente uma reta dos números irracionais, mas a gente vê que, pelo diagrama, os irracionais estão dentro do conjunto dos reais. Mas observa que os irracionais não fazem parte, dos racionais, nem dos inteiros, nem dos naturais. É um conjunto distinto, certo? Um conjunto separado. Irracionais, certo? Aí chega à conclusão de que os reais é a união dos racionais com irracionais. Por quê? Os racionais contêm dois conjuntos dentro dele, que é o conjunto dos números naturais, aqueles números positivos, e os inteiros, que são os positivos com os negativos. Aí tem um detalhezinho que eu não falei que os racionais eles integram os números com vírgula, sendo que ele tem um período definido depois da vírgula. Aqui a gente pode observar o seguinte: a reta dos racionais que agregam, integra os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Nessa reta aqui dos reais, tem o irracional número raiz de 13, que não é definida. Se você for pegar uma calculadora, certo. Depois pede para ela, ainda nessa aula, durante a aula, mandar uma mensagem para mim, por favor, no WhatsApp. Mesmo que eu não responda na hora, mas pede para ela mandar uma mensagem para mim. Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar para vocês, só para adiantar a aula. Se a gente for fazer aqui, vê só, professor é demais, porque a gente não usa muito, professor de matemática, pelo menos na geral, não tem costume de usar a calculadora, quando eu pegar numa calculadora se perde. Achei. Se a gente pegar aqui, raiz de 13, vai dar 3,60555512755. E tem infinitamente, é porque na calculadora não cabe, mas exatamente não existe a raiz de 13, exata. Aí, como não tem um período definido, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês, nesse compartilhamento de tela, para ver se eu consigo achar a calculadora daqui desse computador. Como eu não sou muito fã de calculadora, aqui. Dá para vocês verem, né? Vou pegar aqui, ó. Raiz de 13. Deixa eu ver se eu pego aqui. Não pegou. Raiz. Pronto, olha aqui. Certo? Eu estou aqui no ponto N, na reta dos reais, eu tenho raiz de 13. Olha quanto é que dá aqui, aproximadamente. Tá dando para vocês verem? E o número que está depois da vírgula é o 6, 0, 5, 5, 5, 12, e aí vai por diante. Não termina nesse 9. É mais, é porque na calculadora não tem tela suficiente para suportar a infinidade desses números, desses algarismos depois da vírgula. Por isso que ele é irracional. Tem outro caso aqui também, que é a raiz de 2, que é o número irracional. Tem aqui 2, raiz de 2. 1,41, 42, 13, e aí vai assim sucessivamente. Certo? Por isso que ele é um número irracional. A gente tem o caso do número π, que ele é racional também, porque eu não coloquei no exemplo dessa reta aqui. Mas o π, ele é um número irracional. Tem um detalhe aqui, nessa reta, no exemplo dessa reta, que eu coloquei no ponto C, menos 3,67, aí tem uma barrinha em cima. Menos 3,67, tem uma barrinha em cima. E aí, esse número é irracional ou é número racional? Quando Racional. Oi? Racional. Racional. Só Mateus vai dizer que é racional? Eu não sei, então não irei dar minha opinião. Como não sabe, né?
Mais alguém? Calma, sem brigar, viu? Tem tempo para todo mundo. Então, vamos lá. O Abel disse que não quer arriscar e o Matheus foi com tudo. Parabéns, Matheus. Parabéns, Abel, também, mas foi na tora, assim. É bom você ficar decidido, Abel. Ficar assim, não. Tem que dizer sim ou não. Diga sim ou não, e aí seja o que Deus quiser, certo? Na hora H, você tem que tomar uma decisão assim, ficar em cima do muro não pode. Então, mas vamos lá. Matheus, parabéns. É um número racional. Racional. Por quê? O número que aparece com essa barrinha aqui sobre ele é definido, é limitado. O período 7, mesmo que ele tenha várias casas, mas esse 7 vai se repetir periodicamente. Então, ele é racional. Não é o caso do número, aqui do ponto J, raiz de 2, e ele não tem um período definido. Aqui ele tem, menos 3,6, aí no 7 ele se define, certo? Isso nos leva a concluir aqui a explicação da resposta da letra C. Porque na letra C tem um númerozinho aqui, o 0,8, e a barra sobre o 8, a barra em cima do 8, que pode gerar uma confusão pelo fato de quem for detalhista e quiser se debater com a questão, né, questionar essa atividade número 1 aqui, letra C, e dizer, não, mas o 8 está com a barrinha em cima, e não é natural ver isso, realmente, não é natural. Por isso que o 0,8 não faz parte do conjunto dos naturais. Mas é real, né? Mas é racional também, tem uma razão para isso acontecer. Esse 0,8 barrinha é um número decimal que foi gerado por alguma fração ali, certo? Foi gerado por alguma fração e cujo período é o 8, vai se repetir esse 8 até o arrebatamento, né? E aí vai chegar num ponto ideal, mas vamos lá, isso é conversa para outra situação. Quando vocês estiverem na faculdade, a gente vai debater mais profundo sobre isso, né? Sobre essa questão do ponto final nessa conversa, certo? A letra C deu mais trabalho por isso, porque o conjunto dos racionais vai integrar fração, vai integrar números decimais com período definido, né? E teve essa questão aqui dessa fração mista também, menos 1, 3/5, que tem um número inteiro e uma fração. Lá em meados do século XX, vocês devem ter estudado, né, sobre frações mistas, né, que é 5, e aí vem vezes e mais, e aí dá faz um novo numerador, certo? Então, vamos lá. Então, essa é a resposta do número 1, as 4 letras. A, B, aqui é a resposta da letra C, e aqui a letra D. Raiz de 6 e π. A raiz de 6 não tem um período definido quando a gente vai encontrar, ela não é exata. Joinha, vou adiantar aqui. Número 2. Qual é o nome que pode ser dado a todos os números da atividade anterior? A atividade anterior foi a atividade 1. Então, todos os números ali, eles podem ser chamados de quê? Número real. Número real. Muito bem. Não pode ser dólar. Oi? Oi, Adriano? Não pode ser dólar. Não pode ser dólar. Eu não entendi, ficou baixo aqui meu áudio. Não pode ser dólar, o dinheiro dólar. Dinheiro dos Estados Unidos. Vamos lá. Foco na aula, depois vocês conversam. Então, é número real. Tá? Todos aqueles números estão dentro do conjunto dos reais. Então, não tem nenhum probleminha, não. Me dá licença que eu vou pegar aqui só o fone de ouvido, porque como o celular está distante e ele está baixinho o volume, eu não consigo ouvir vocês direito. Vou pegar o outro fone. Licencinha.
Voltei. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhora. Sim. Ótimo, ótimo. Eu ouvi perfeitamente você. Vou até baixar aqui um pouco. Pronto, gente. Essa é a resposta do número 2. Número 3. Conferindo aí. Olha, mulher, Acertei tudo. Acertou tudo? Acertei tudo. Coisa boa. Então, conferindo aí, todo número natural é inteiro, isso é verdade, verdade. Quando a gente vem para a reta, né, uma reta numérica, todo número natural, ele também está na reta dos inteiros. Quando a gente vem para o diagrama, né, para o diagrama, todo número natural é inteiro. Lembre-se sempre disso. Se vocês forem fazer uma prova e de repente tenham esquecido, desenha o diagrama e coloca os conjuntos. N, Z, Q. Aí depois I separado. E R. Letra R. Certo? Então, todo número natural realmente ele é inteiro. A letra B de amor, tá aqui. Todo número inteiro é real. Isso é verdade. Quando a gente vai lá para aquele diagrama, é muito real. Todo número irracional é real. Verdade absoluta. Aí agora vem, todo número racional é inteiro. Mentira, por quê? O grande não pode estar dentro do pequeno, mas o pequeno pode estar dentro do grande. Olha aqui, ó. O racional, o número racional, ele é maior. Cadê a seta do mouse? O conjunto dos racionais ou fracionários é maior do que o conjunto dos inteiros. Então, é falso quando ele disse lá que todo número racional é inteiro. Mas nenhum número racional é inteiro. Nenhum número. Desculpa. Mas todos os números inteiros são racionais. Certo? E todos os números. E nem todo número racional é inteiro. Nem todo, não. Nenhum número racional é inteiro. O conjunto grande não pode estar dentro do pequeno. Aí aqui, existem números racionais que não são reais. Mentira. Mentira, 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 mentira. Agora, se eu dissesse, existem números racionais que não são irracionais, aí é verdade, certo? Eu só estava afirmando, estava só repetindo uma verdade. Mas existem racionais que não são reais. Todos os racionais são reais. Então, foi mentira dele. E aqui? Existem números reais que não são racionais. Aí é verdade. É verdade. Porque o real é maior do que o racional. Então, eles não são racionais. Mas os racionais são reais. E aí, muito bem. Parabéns para quem acertou. Tá bom? Agora a gente vai partir para o conteúdo, continuar, né? Nessa ideia de números reais, só que passando agora por um assunto, não é novo para vocês, não é nada novidade, mas requer atenção, porque é como se a gente fosse passar por um estágio de revisão. Deixa eu ver que hora é essa aqui. Certo. Vamos entrar na segunda aula agora. Tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Aí no caderno de vocês, peguem rápido, rápido, rápido. Já pegaram? Caderno, caneta. Tô com o meu Já caderno pegou? desde quando ela começou. Muito bom, parabéns. Foi quem? Foi Adrian? Sim, foi a Adriana. Muito bem, Adrian. Durante a explicação desse conteúdo de agora, durante essa explicação, vocês não vão copiar tudo, vocês só vão copiar aquilo que eu disser. Anotem isso aí, tá bom? Depois é que vocês vão meter bronca nas cópias. E quem vai assistir essa aula depois lá no YouTube, preste atenção nas explicações, preste atenção aí, que nem tudo o que está aqui nessa aula, durante a explicação, vai ser copiado, nem tudo. Agora, quando eu disser, copie isso,
aí vocês copiam, tá? É aviso aí, para quem for deixar para assistir a aula lá no YouTube. E de qualquer maneira, todos vão precisar de assistir, porque a parte que vai precisar de copiar, não vai dar tempo de copiar durante essa aula aqui. A parte principal. Certo? Então, vamos lá. Apostos aí, todo mundo equipado. A gente vai lembrar aqui um pouquinho sobre potenciação. Vai ser importante relembrar a ideia de potenciação, porque vocês vão conhecer aí o trabalho com as equações do segundo grau. Então, vai entender o que vai funcionar isso aí de raiz quadrada e de potenciação, multiplicação, divisão, mais e menos, subtração, adição. Então, vocês vão trabalhar as 4 operações fundamentais, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, e ainda vão trabalhar muito com essas situações especiais, que é a potenciação e a radiciação. Vai ser bacana. O estudo de vocês, cada etapa está ficando mais completo. Então, vale a pena aproveitar o máximo que está sendo apresentado aqui. Graças a Deus, eu não me preocupo muito com a fração, né? Fiquei sabendo que vocês estudaram muito fração no ano anterior, então isso aí eu não estou nem preocupada muito. Mas vamos relembrando os novos aqui, certo? Então, aí a gente vai passar aí, dar uma lembrança sobre potenciação. Coloquei essa fala, já estudamos, que é a operação utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais é a potenciação. Vocês sabem o que são fatores numa multiplicação? Quem aí sabe o que são fatores? Mais alguém? Ninguém? Meu Deus. Então, preste atenção. Os fatores são aqueles números. Deixa eu ver se está aqui. Um exemplo aqui, ó. Fatores é isso aqui, ó. 6 é o número que multiplica com o outro. Nesse caso, o fator é 6. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Isso é o fator, são os números da multiplicação. Assim como na adição a gente tem as parcelas, que é um número somado com outro número, são as parcelas. Na multiplicação, a gente tem os fatores, que é o número multiplicado com outro número. Simples, simples, simples a compreensão, tá? São os números que multiplicam entre si. No caso da potenciação, esses fatores, eles são iguais. É necessário que cada potência, mesmo que ela venha numa expressão numérica, mas a potenciação em si, o fator precisa ser igual. Não existe a possibilidade de fazer uma potência com fatores diferentes. Tem expressão numérica, como vocês vão presenciar nas atividades. Mas quando chegar na expressão numérica, vocês vão distribuir cada expoente a uma base que vai se transformar no fator que se repete. Gente, copia essa parte aqui. Essa parte que está aqui, olha. Deixa eu só colocar um destaque aqui para vocês copiarem. Isso aqui. Copie isso aí que eu coloquei a linha de vermelho. Ô, professor, eu copiei foi tudinho, pode? Pode, não tem problema não. Parabéns. Meu Deus, eu quero 10 alunos como esse menino. Lá. Ai, meu Deus, não sei porque já a Giovana falou. Gente, aí, copiei isso aí. Quem já copiou tudo, beleza. Eu vou explicar. Aqui é a lembrança de como é a estrutura de uma potenciação, tá? A potência em si é o resultado. Foi porque a pessoa que desenhou isso aqui, não fui eu, veio do livro, tá? Tá no livro. Mas a potência é, na verdade, o resultado. Como na multiplicação a gente chama produto, né?
Na adição a gente chama total, e na divisão a gente chama de quociente, na subtração a gente chama de diferença, na potenciação a gente chama de potência, é o resultado. Mas não significa que ele está errado. Colocar 5, o exemplo aqui, isso é um exemplo, 5 elevado a 4, não significa que ele esteja errado, certo? É só porque eu gosto de explicar que existe a potência ser o resultado final. Na verdade, quando eu estou dando. É porque eu não prestei atenção nisso. Quando eu estou no presencial, eu gosto de colocar. Assim, eu vou abrir aqui. Quando eu estou no presencial, eu gosto de colocar. De dizer que isso aqui é uma base A elevada a um expoente B igual a uma potência C. Mas vamos deixar aí. Ele deu o exemplo aí com isso aí. Todas as vezes que vocês observarem uma conta nessa situação aqui, vocês vão saber que é uma potência. Como chegar a esse resultado já vai ser outra conversa. Aí a gente vai ver nas próximas páginas, certo? Então tá aqui, potência, e inclusive tá errada aqui essa página que tá. Ah, não, tá certo, é o início. Pensei que estava errada. Página 1, aqui o slide, viu? Então aqui, potência, que é eles todinho, nesse quadradinho azul. Aí ele separa. A base nessa potência é o 5, mas pode ser qualquer número. É o número que fica embaixo, é o fator que se repete, é a base. Expoente é qualquer número que fica aqui em cima. No exemplo aqui é o número 4. E ele indica quantas vezes o fator se repete. Lá no próximo slide vocês vão entender melhor. A base vai se repetir quantas vezes o expoente estiver indicando. Nesse caso, ele falou que era para repetir o número 5 4 vezes. E qual é a conta que a gente vai usar para repetir, para chegar ao resultado 625? A conta é multiplicação. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? Que vai dar 625. Vou adiantar aqui o slide. Se Vai ser quiserem... 5, 4 vezes, né? Isso mesmo. Se quiserem copiar esse slide aí, copia. Se não, deixa para copiar lá quando vê o YouTube, tá bom? Aqui são exemplos. Eu tenho uma base 6 elevada a um expoente 4. Vou repetir, no caso, 4 vezes com a multiplicação. São 4 fatores iguais, tá vendo? No caso, o fator que se repete é o 6. Multiplicando 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 dá 1.296. Acontece isso com o número quebrado, com número com vírgula, número decimal? Acontece. Olha só. O 0,4 é elevado ao cubo, elevado a 3. Significa que eu vou repetir o 0,4 3 vezes, em forma de multiplicação. Quando eu multiplico todo mundo lá, vai dar 0,064. Ok? Acontece isso com fração? Acontece com fração também. Estou aqui com o exemplo da fração. 1 sobre 5 elevado a 2. Só que detalhe, no da fração, tanto o numerador, que é o número de cima, vai se repetir pela quantidade de vezes que aqui em cima estiver mandando, quanto o denominador vai se repetir também a quantidade de vezes. E multiplicando, olha só. O 1, ele se repetiu 2 vezes, tá aqui. Sinal de multiplicação. E o 5, 2 vezes. Certo? Não é apenas um desses algarismos que vai se repetir, mas os dois, porque é uma fração. A fração, em si própria, é um número completo. Pode não ser inteiro, mas é um número completo. Então, é importante observar. Nos exercícios que vierem lá, que tiver fração, tiverem frações, são os dois que se repetem. Quando eu multiplico, quando eu faço 1 elevado ao quadrado, não é 1 vezes 2, é 1 elevado ao quadrado, então está aqui, 1 vezes 1, que vai dar 1. 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25. Os fatores iguais se repetiram.
Acontece com números negativos? Acontece com números negativos também. Qual é a diferença? É o sinal. Vocês vão ver daqui a pouco, nos próximos slides, as propriedades de uma potenciação, certo? Nesse caso aqui, no exemplo dado, a base é negativa, -2, mas o expoente é positivo. Só que tem um detalhe, é um expoente ímpar. Mesmo sendo positivo, é ímpar. De acordo com a propriedade que vocês vão estudar lá na frente, sendo a base negativa e o expoente ímpar, eu vou repetir a base, que é negativa, quantas vezes o expoente estiver indicando. No caso aqui é 5. Aí está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, repetiu, com o sinal de menos. Lembram lá naquela historinha do joguinho de sinais? Menos por menos, por menos, por menos, por menos. Como nesse caso são 5 fatores, o resultado vai ser negativo. O que isso quer dizer? É que toda vez, vocês vão ver com mais detalhe nos próximos slides, qualquer base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Certo? Quando eu faço menos por menos, dá mais. Mais por menos, dá menos. Menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. O joguinho de sinais. Não sei se vocês estão lembrados disso. Alguém lembra desse joguinho de sinais? Eu lembro. Eu lembro, mas não gosto. A professora da Glória passava isso. Pronto, ótimo. O que, Giovana? Lembrar, eu lembro dessa, pegou no meu pé, como que eu vou esquecer? Parabéns para mim. Muito bom, Estevão, também. Glória fundamental, glória sensacional. Certo? Muito bom, então. E aqui, nesse slide 3, né, ele dando a regra geral. A regra geral é isso que eu queria fazer lá no primeiro slide, mas está valendo aqui. De um modo geral, a expressão A elevado a N, eita, eu vou ajeitar isso, tá? Vou ajeitar isso aqui para o slide que vai copiar. Porque isso é para ficar A elevado a N, desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu só ajeitar logo, para não ter confusão de ideias. Só um momentinho, tá? Não vos perturbeis. Pega logo aqui para não sofrer. Que é para ficar a expressão A elevado a N. Ah, tem aqui o... Pronto. Dá para ver aí, né? Eu vou ampliar a tela aqui. Antes que gere confusão de informação. Dá para ver aí direitinho, foi uma pressa, mas eu vou consertar depois. Então, de modo geral, a expressão A elevado a N, lê-se A elevado a N, lógico, que indica a multiplicação de N fatores iguais ao número real, ou seja, esse N indica quantas vezes esse número real precisa ser repetido. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia utilizar muito essa linguagem de número real? Por isso a importância de eu apresentar os conjuntos dos reais. Quando eu digo esse número real, pode ser lá na frente vocês vão ver raiz quadrada, radiciação. Pode ser raiz de 2 elevada a um monte de fatores. Pode ser 0,8 elevado a um monte de fatores. Qualquer número dentro dos reais vai ser essa base aqui. Vai ser essa base. Certo? Pode ser também que N seja qualquer número real. Vai dependendo da propriedade, ok? Então, tá aqui, ele diz N fatores iguais ao número real A. Existe um número real aqui, qualquer que seja o número. Então, A elevado a N, A é a base, N o expoente, e os fatores iguais que se repetem é a base, tá?
E não confundir potenciação com multiplicação. Eu coloquei a diferença aqui. Multiplicação é 3 vezes 2 igual a 2 mais 2 mais 2, que dá 6, certo? A multiplicação é uma repetição de parcelas. Lembra que eu falei? Parcelas são cada número que vai estar dentro da soma. Então, multiplicação é a repetição de parcelas iguais. Eu usei aqui 3 vezes 2, mas poderia usar 5 vezes 10. Aí eu vou repetir. Ou 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, 10 vezes. Ou eu repito 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 5 vezes. Certo? É parcela igual, soma, multiplicação. Potenciação é a repetição de fatores iguais. Ok? Fatores iguais. Observe que 3 vezes 2 é diferente de 2 vezes 3, ou 2 vezes 3 aqui. É diferente de 2 elevado a 3, tá bom? Ó, aqui... Professora, não é para copiar isso não, né? Oi? Não, Não é precisa pra copiar copiar, isso aqui, Ok. certo? Vocês, quando forem resolver os exercícios, esse material vai estar disponível para vocês. Enquanto existir internet, enquanto existir YouTube, vocês com o link, esse material vai estar lá no YouTube para vocês. Mas eu acho que todo mundo sabe que não é para confundir por multiplicação, né? Não é possível. Mas confunde, Matheus. Olha que confunde, viu? Confunde mesmo. Quando chega justamente aqui, nessa ideia. Tem muita gente que confunde, velho. Confunde, infelizmente confunde. O bom é que vocês estão tendo a oportunidade de não confundir. Porque, infelizmente, Matheus, Adrian, vocês que estão aqui, infelizmente, nem todos os estudantes, infelizmente, estão tendo essa oportunidade que vocês estão tendo, de lembrar esses conceitos, de praticar. E aí, quando for lá na frente, que eles precisarem fazer uma prova, vão tentar ali no ETE, vão tentar entrar no IFPE, fazer um vestibular, isso vai faltar na memória deles. Por quê? Vocês estão lembrando de muita coisa que eu estou falando aqui, porque professores antes de mim ensinaram isso a vocês. Por isso que vocês estão lembrando. Agora, e aqueles estudantes que não tiver, o professor não passou isso para eles? Eles estão lembrando de quê? Estão conhecendo, mas lembrando não. Porque só vai lembrar quando já foi absorvido. Tá entendendo? Então, E tem aqueles que só quer saber do Free Fire. Que não Olha, quer prestar atenção na aula. vamos ver aqui. Não vamos tirar o foco, tá? Então, tem gente que confunde. Aqui na potenciação, o que se repete são fatores, tá? No caso, a base aqui é 2, repete 3 vezes e o resultado é 8. Tá vendo que aqui, apesar do 2 ter se repetido 3 vezes, mas o resultado foi diferente, tá? Vou adiantar aqui o slide. Aqui tem alguns casos, né, que envolvem potenciação. São casos envolvendo potenciação. Não precisa copiar isso aí, certo? Essa parte não copia. Mas ele diz assim, em uma potência cuja base é o número 1 qualquer, e o expoente é igual a 1, o resultado é o próprio número. Certo? Aí ele deu um exemplo aqui. Ah, não, agora não, mas deixa eu só destacar aqui. Não copiar agora, mas lá no slide, lá quando tiver no YouTube, vocês copiam, tá? Copia isso aqui. Vou deixar destacado. Copia isso aqui, isso é importante. São casos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa parte aí de vermelho, esses aqui de vermelho é para copiar, certo? Ele diz que em uma potência cuja base é um número qualquer e o expoente é igual a 1, o resultado é o próprio número. Qualquer que seja a base, aqui embaixo, o resultado vai ser ela própria. O expoente, sendo 1, a base é ela mesma. Qualquer que seja o número, pode ser qualquer número, elevado a 1 vai ser ele mesmo. Ok? Em uma potência cuja base é um número não nulo, ou seja, quando diz um número não nulo, esse número não nulo é diferente de zero, certo? É um número qualquer, sem ser o zero, é um número não nulo, e elevado ao expoente zero, agora o expoente pode ser zero,
o resultado é igual a 1. Qualquer que seja o número elevado a 0, o resultado é 1. Vê que interessante. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, mas qualquer número elevado a 0 é 1. Tá? Eu vou adiantando os slides, vocês vão ter a oportunidade de copiar quando estiverem assistindo a aula no YouTube. Bom? Isso aqui é para copiar também nas bases fracionárias, nas bases não, nas potências. As potências fracionárias. É para copiar também. Copie isso. Nas potências de bases fracionárias, elevamos o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Foi aquele caso que eu expliquei no slide anterior para vocês. Tá aqui a potência, a base é uma fração. Eu vou repetir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo expoente. O 2 da base, que coincidentemente o resultado é parecido com 2 vezes 2, que, por exemplo, se você dissesse 2 vezes 2, aqui, coincidentemente dá 4. Mas não é para pensar 2 vezes 2, é 2 elevado a 2, que vai dar 2 vezes 2. É uma coisa bacana de se imaginar. Certo? Agora vem aquele caso, se eu fizesse assim, 3 vezes 2, não pode, é 3 elevado a 2, 3 elevado a 2. Olha aqui o exemplo. Quando você separa, fica mais fácil de entender, ó. 2 elevado a 2 está aqui. 3 elevado a 2 está aqui. Você separou. Antes eles estavam tudo na potência, no expoente. Aqui está separado, significa que eu vou repetir esse 2 aqui embaixo 2 vezes multiplicando. E repetir esse 3 2 vezes multiplicando. Nesse caso aqui não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Dá igual a 9. Certo? Aqui, eu estou passando essa explicação rapidinho aqui para ver se dá tempo de vocês pegarem o exercício. Por isso que eu estou falando rápido demais. Mas vocês vão poder rever essa situação lá no YouTube. Tem outro caso, que são as potências com base negativa, aquilo que eu já expliquei anteriormente, certo? Ele diz que quando a base é negativa, o número pode ser positivo ou o número pode ser negativo, né? Na questão das potências. De acordo com o expoente, o resultado de uma potência com base negativa pode ser um número positivo ou um número negativo. Certo? De acordo com o expoente. Vamos ver. Aqui está o exemplo. Vocês vão copiar essa parte aqui, ó. Em uma potência cuja base é um número negativo e cujo expoente é um número par, o resultado é positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Vai copiar essa parte aqui que eu li todinha, tá? Ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Não tem sinal nenhum na frente dele, tá vendo? Ó, por quê? Quando eu fizer menos por menos, vai dar mais. Por isso que aqui vai ficar o resultado positivo. Certo? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Aqui de novo com a fração, base negativa, expoente par, resultado positivo. Quando eu fizer menos por menos dá mais por menos dá menos, e menos por menos dá mais. Por isso, o resultado positivo. Pode falar. Professora, eu posso copiar isso quando a senhora soltar a aula no YouTube? Pode. Não é preciso copiar agora, não. Certo? Para poder dar tempo de vocês prestarem atenção aqui e depois copiar. Aqui, em uma potência cuja base é um número negativo e cujo expoente é um número ímpar, o resultado é negativo. Professora, esse segundo aí que a senhora acabou de falar, eu já copiei. Porque quando a senhora estava explicando lá o negativo. Precisa copiar de novo? Assim, a fala precisa. O quê? Vou falar aqui, tá? Aqui, ó. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Olha aqui. O mesmo 2 aqui, ó. Tá vendo? Que foi o caso que Matheus se referiu. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Mas menos por menos dá mais por menos dá menos,
menos por menos dá mais por menos dá menos. E aqui o resultado. E aqui vem a fração. É a mesma situação, tá? Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E aqui um lembrete. Vocês vão copiar, tá? Também. Lembre-se, quando a base de uma potência for um número negativo, ela deve ser escrita entre parênteses. Quando a base for negativa, tá? A base for negativa, isso tem que estar entre parênteses. É importante. Porque se ela estiver fora de parênteses, não vai dar para encerrar, para fechar, quando for fazer o jogo de sinais. Certo? Lembra que se nesse caso aqui não tivesse parêntese, ia dar um conflito do sinal de multiplicação com o sinal de menos. Por isso a importância de colocar os parênteses. Adiantando aqui. Outro caso, vocês vão copiar isso aqui, ó, em uma potência até essa parte aqui, do 1 sobre A elevado a N, até o ponto final. Certo? Copiar daqui até esse ponto final. Em uma potência cuja base é um número diferente de zero, elevado a um expoente inteiro negativo. Vê essa palavra inteiro. Quando eu digo expoente inteiro, eu estou falando de qual conjunto? Estou falando dos números pertencentes a qual conjunto? Quando eu digo inteiro, um expoente inteiro. Estou falando de qual conjunto? De números inteiros? Números inteiros. Mesmo. Quando é os números inteiros, pode envolver números de que categoria? Naturais. Também. Esse inteiro pode ser positivo ou Negativo. negativo. Certo? Aí ele fala assim, nessa ideia, em uma potência cuja base é um número diferente de zero, elevado a um número inteiro, negativo, ele fala aqui negativo, o resultado é igual ao inverso da base elevado ao oposto desse expoente. Assim, se A é um número, se A é um número diferente de zero, olha o desenho aqui, A diferente de zero, e o IN é um número natural, temos, olha só, eu tenho A elevado a menos N, certo? Estou verbalizando porque pode ser que esteja difícil de visualizar. Isso aqui é A elevado a menos N. O que ele disse aqui em tudo isso é que quando acontece essa situação, esse A, ele vai ficar na forma de uma fração aqui, ó. Estava A elevado a menos N. Agora ficou 1 sobre A elevado a N. Houve uma transformação, certo? A elevado a menos N ficou 1 sobre A elevado a N. Ou A elevado a menos N ficou 1 sobre A elevado a N. Ficou numa forma de fração. Lembra das potências de frações? Ou seja, quando a base ela pode ser positiva ou negativa, é elevada a um expoente negativo, vai acontecer essa transformação. O número 1 vai aparecer, a barrinha da fração vai aparecer, e a base, ela vai continuar sendo essa base, só que agora o expoente, ele deixa de ser negativo para ser positivo. Deu para entender isso? Uhum. Sim, sim. Muito bem. Quero ver isso na hora do exercício, viu? Olha só. Aqui estão exemplos. O que aconteceu aqui com 6? 6 elevado a menos 4. É igual, eu coloquei um 1, o autor do livro colocou 1, a fração 6 elevado a 4. Era menos 4, ficou 4. Aí que é igual a 1, se ele tivesse jogado aqui, mas no próximo exemplo ele joga. É igual a 1 sobre, o resultado disso aqui é 1.296. Olha esse caso aqui. Menos 7 é negativo, a base. O expoente é negativo também e é par. Base negativa, expoente negativo, par. O que foi que aconteceu? O inverso da base era menos 7, ficou menos 1 sobre 7. Certo? Isso vai acontecer com números negativos. Aqui embaixo, na base. Ficou menos 1 sobre 7.
em forma de fração elevado a 2. Era menos 2, ficou 2. É como se ele trocasse o sinal desse menos do expoente, trocasse pela fração, se transformou em fração. Apareceu negativo, se transforma em fração. Apareceu negativo no expoente, se transforma em fração. Apareceu negativo no expoente, se transformou em fração. Aí depois a gente vai ver aqui o caso das frações, tá? Espera aí, não sai daí não. E aqui o resultado, olha. A base continuou negativa, mas o expoente ficou positivo. E ficou par, continuou par. Então, base negativa elevada a um expoente par, o resultado vai ser par. Ficou 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, 49. Menos por menos, mais. Tá aqui. Ok? Vocês revejam essa explicação lá no YouTube. Aqui eu tenho uma fração. Agora vocês não vão colocar o 1. Lembra que nos outros casos a gente coloca o 1? Aqui não, o 1 já aparece. Nessa condição, o 1 apareceu, o expoente é negativo, o 1 apareceu, eu vou inverter. O que está em cima passa para baixo, o que está embaixo passa para cima, só isso. Era 1 sobre 9, ficou 9 sobre 1. E o expoente ficou positivo. O expoente agora vai ficar 9 elevado a 2, está aqui, sobre 1 elevado a 2, que é igual a 9 elevado a 2, o fator que se repete é o 9, multiplicando 9 vezes 9, dá 81. Sobre 1, 1 elevado a 2, quando 1 é elevado a qualquer número, vai ser o próprio 1, certo? 1 elevado a 2 vai ser 1, então 81 dividido para 1 dá 81. A gente só inverteu aqui. Quando aparece em fração, é só inverter. E aqui aconteceu a mesma situação. Já era fração, com expoente negativo. Aí, quem era numerador passou a ser denominador, e quem era denominador passou a ser numerador. E o expoente fica positivo. Inverteu. Estava embaixo, foi para cima, estava em cima, veio para baixo. E aqui, distribuiu a potência, e o resultado foi isso aqui. E aqui tem um lembretezinho. O inverso de A é 1 sobre A. O exemplo, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Certo? Aí ele vem explicando, pois A vezes 1 sobre A. Isso aqui é só um lembrete que ele deu. Tá bom? Vocês vão copiar essa parte aqui. Até o ponto final. O melhor, vou fazer o seguinte. Vou colocar lá no slide, quando eu colocar no YouTube, para copiar tudo o que der hoje. Porque a aula já vai terminar. Eu vou encerrar por aqui, certo? São 7 slides. Vocês vão copiar esses 7 slides, tá bom? Copiem esses 7 slides e não envia para mim, não. Só copia em casa. Eu vou deixar isso bem claro. Não enviem para mim. É só copiar, porque vai ter continuidade. Para não estar enviando partes por partes, tá bom? No final da semana é que eu peço para copiar para enviar. Ok, gente? Eu vou deixar isso lá na primeira página lá do YouTube, na foto da frente, é para copiar tudo, mas não enviar. Eu quero que copie, mas não envie agora. Deixa eu completar o assunto. Vocês vejam essa aula de novo lá, tenta entender o que eu passei aqui. Aí, se restar dúvida, na próxima aula, a aula de quarta-feira, a gente tira de novo, tá bom? A gente esclarece. Belezinha? Ok. E aí? Belezinha. Ok. Certo. Preste atenção, viu, no que eu estou pedindo nas atividades. Vai copiar até a página 7. Copiar tudo até a página 7. Só não envia. É só copiar mesmo. Tá? Tá. Ô, professora, mas teve uma parte que a senhora disse que não era para copiar. E aí, é para copiar ou não? Porque eu pensei que eu ia dar todo o slide hoje. Aí eu pensei que ia ficar muito. Só que como eu dei só esse, vai dar para copiar, porque vai ficar registrado. Não se Ela vai copiar depois de tudo que eu terminei, beleza? Beleza, é isso mesmo que quer dizer, menino inteligente, certo? Parabéns, Matheus, parabéns. Parabéns, Giovana, também, viu? Pelo seu esforço de acordar cedo, assistir a aula. Obrigada. Meus amores, foi um prazer ter estado com vocês hoje. Compartilhe esse vídeo, dá aquele like.
vamos subir o número de seguidores, hein? Não, mentira, não tá fazendo isso, não. Nove vídeos ela pagando o mico, não tá, não. Professora Divânia. Não é Divânia mesmo pra ter essas coisas, viu? Ô, Jesus. Cheiro, meus amores, vocês já estão liberados, viu? Eu vou colocar lá em grupo. É lá para meio-dia que eu coloco isso, que eu ainda vou dar aula para outra turma, aí não vai dar tempo de... A outra turma que luta, era para ter botado faz tempo já. Oxi. Vamos embora, vamos. Vai ter aula para vocês ainda, viu? Eu acho que é Cândida. Está repreendido, Senhor. Queima. Vamos embora com Jesus. Beijo, tenha um bom dia. Tchau. Tchau. Oxe. Desde quando Vinícius entrou, hein? Eu nem vi ele entrando. Coloca teu nome aí que eu já vou encerrar a aula, Vinícius. Coloca bem rápido aí. Eu nem vi ele entrando. Já vou encerrar que eu vou precisar colocar a outra turma aqui. Pronto. Gente, bom dia. Tchau, tchau. Precisar fechar aqui o link. Tchau.